Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Marcados pelas alegrias do Natal, nós retornamos à casa do Senhor. Diante da Virgem Maria do Presépio, reunimos-nos para rezar pela paz. Nós estamos no maior santuário do mundo, aqui no céu, Rio de Janeiro, que cobre o teto do nosso santuário, o santuário do Cristo Redentor, para celebrar essa missa, agradecendo a Deus pelo ano que nós estamos terminando, pedindo as bênçãos de Deus para esse novo ano civil que estamos iniciando. Aqui do alto dessa vista belíssima da cidade maravilhosa, nós olhamos para todo o nosso país e para o mundo, e com o Cristo de braços abertos nós pedimos para que a paz, a fraternidade, a vida reine em nosso mundo, e os homens e as mulheres procurem viver em paz e construir a vida e a fraternidade. Que a celebração dessa noite de passagem de ano, onde nós celebramos o final da 8ª de Natal, quando Jesus é circuncidado, recebe o nome, e celebramos a festa da Santa Mãe de Deus, Maria. Nós pedimos pela paz, porque também celebramos o Dia Mundial da Paz, falando da liberdade religiosa enquanto caminho para a paz. Por isso, a todos vocês que estão aqui no Santuário do Cristo Redentor, a todos que nos veem e ouvem pela Rede Vida de televisão, pela Rádio Catedral e todas as suas celebrações, e que nos ouvem também através da internet, nossos cumprimentos. Nosso abraço ao Monsenhor Nelson Francelino, que é o nosso bispo auxiliar eleito, será ordenado dia 5 de fevereiro, junto com 2 outros que celebra conosco. Também o Padre Omar, que é reitor aqui do santuário, aos demais sacerdotes que estão aqui presentes, concelebrando, outros ajudando, as religiosas, aos seminaristas, todo o povo. Convido a todos para nós colocarmos a nossa ação de graças, a nossa bendição por todos os dons que o Senhor nos concede. Quando nós olhamos e vemos a graça de Deus, nós bendizemos o Senhor por nos ter concedido o dom da vida, temos chegado até aqui. E mesmo quando passamos pelas dificuldades, pelos problemas, recebemos também a graça de enxergar a mão de Deus. E assim, quando nós começamos algo novo, nós queremos começar bem, nós queremos pedir a bênção do Senhor para todo esse novo tempo, novo ano que se inicia. A todos nós queremos desejar que o ano que nós estamos por iniciar seja justamente um ano abençoado, ou seja, cheio das bênçãos de Deus, e que nós correspondamos a essas bênçãos de Deus em nossa vida, e que isso transpareça também para toda a nossa casa, nossas cidades, nossa vida, nosso país. Todos nós temos no coração essa vontade de que as coisas sejam melhores. Os votos que nós desejamos, os abraços que nós damos, os cartões que nós mandamos, dizem justamente isso, que seja melhor, seja próspero, seja abençoado. Porém, nem sempre aquilo que nós desejamos, almejamos, falamos, se concretiza na vida das pessoas. Nem sempre nós vemos acontecer isso. Porque nos falta justamente encontrar os caminhos para que realmente os nossos desejos se efetuem, sejam efetivados, sejam concretizados. Nós estamos no final da 8ª do Natal, 8 dias de Natal, celebrando quando Jesus toma o nome, e ao mesmo tempo que Deus salva, Javé nos salva, e da circuncisão do Senhor. Celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, aquela que disse sim ao plano de Deus, e por isso mesmo é a Santa Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, que é Deus. Portanto, Mãe de Deus. A palavra que nós ouvimos nos coloca isso. De um lado, justamente, Jesus, que é circuncidado, leva o nome, os pastores que vão para adorar a criança na manjedoura, na simplicidade, ou seja, não tem medo de se aproximar do Salvador que nasceu. Do outro lado, aparece que quando chegou o tempo certo
Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para trazer a vida para todos, para que nós nos tornássemos filhos no Filho. E aí está a nossa dignidade, de podermos nos aproximar de Cristo com toda a simplicidade, de nós não termos medo de acolhê-lo em nossa vida, de termos a mesma capacidade, disponibilidade, fé de Maria, para dizer sim ao plano de Deus, ao chamado de Deus, e vivemos como filhos de Deus. Significa viver na fé, enxergar os acontecimentos à luz da fé. É um pouco também, meus irmãos e irmãs, como nós olhamos aqui do alto, nós olhamos, temos uma outra visão do que nós passamos pelas ruas e avenidas. Nós vemos como nós podemos ver diferente quando tomamos um outro aspecto, ou uma outra direção, ou uma posição. É nesse sentido também que a fé nos dá a possibilidade de ver a nossa história, de ver a nossa vida, de enxergar tudo o que acontece com outros olhos, de uma outra posição. E é nesse aspecto que a fé, o fato de nós encontrarmos com Cristo, nos fazer diferente. Ao celebrarmos, portanto, essa nossa Eucarística, que nós queremos olhar o ano que está terminando com os olhos da fé, de percebermos a mão de Deus cada instante da nossa vida, mesmo os mais difíceis, de olharmos do alto, olharmos de longe, e como filhos de Deus, gente que diz seu sim à vontade de Deus, agradecer ao Senhor pela sua presença em nossa vida, e poder dizer ao Senhor que nós queremos continuar acolhendo-o sem medo, chegando até a simplicidade da manjedoura de Belém, sem medo de acolher Jesus Cristo, sabendo que o que Ele nos dá e nos concede é melhor para a nossa vida e para a nossa caminhada. Temos essa coragem de sempre de ter essa possibilidade. Então, o estar aqui nesse santuário a céu aberto, esse grande santuário do Cristo Redentor, que além de ser, digamos assim, a marca registrada do país, não só dessa cidade, é também olhar a história e olhar o mundo com esses novos olhos. E pedimos ao Senhor que essa fé aumente cada vez mais a nossa proximidade de Deus, que está próximo de nós, de podermos estar próximo também dos irmãos e irmãs. E aí está o outro aspecto. Quanto mais nós estamos próximos do Senhor, quanto mais vivemos na vida de fé, quanto mais caminhamos olhando através da fé os acontecimentos, mais nos tornamos próximos dos irmãos e irmãs. Embaixo dessas luzes e casas e teto que nós vemos aqui do alto, tem vidas, tem histórias, sonhos, situações, necessidades, dificuldades, as mais diversas. Tem pessoas humanas, tem situações as mais diferentes, mas nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares, tanto aqui que nós vemos do alto, como também os que nos vêm de longe, em todo lugar do Brasil e também desse nosso mundo. É essa fé que faz a diferença no modo de viver, de enxergar, e que nos faz agradecer esse ano que termina e confiar que o Senhor vai continuar iluminando a nossa vida para o ano que chega. Eu estava pensando, quando eu cheguei aqui para celebrar essa missa nesse ano, um pouco na minha própria história. É interessante que quando ainda superior do mosteiro, na minha cidade de Natal, também tem um Cristo Redentor, claro, menor que esse, montanha menor que essa, mas todos os anos eu passava com a minha comunidade monástica, no final do ano e começo do ano também, no Cristo Redentor de lá, rezando pelo ano que terminava, pelo que estava iniciando. Jamais imaginava que um dia estaria aqui no Redentor, digamos, original de tantos outros do Brasil e do mundo, celebrando não só pela comunidade monástica, não só pela cidade, pela paróquia, mas pensando no mundo inteiro, em toda essa sociedade que nós, enquanto cristãos, temos essa grande responsabilidade. Maria concebe aquele que é o Salvador do mundo, que nós aqui no Rio de Janeiro temos como porta de entrada, braços abertos, Jesus Cristo Redentor. Nós comemoramos, vamos entrar, pelo menos naquilo que é na contagem possível, em 2011, anos do nascimento de Jesus. Estamos aqui diante de um monumento dedicado a Jesus Cristo Redentor. Então, mais do que nunca, nós queremos pedir ao Senhor que tudo isso esteja acontecendo com todos nós cristãos e católicos, e com alegria e com coragem, vivendo essa nossa vida de fé e olhando a história, enxergá-la cada vez mais com a luz do Senhor.
Por isso a nossa ação de graças, por isso a nossa Eucaristia, por isso a nossa bendição. Do outro lado também nós ouvimos a palavra que fala da bênção. Para o semita, a bênção não é só apenas um desejo, é o que acontece na vida da pessoa. E quando o pai passa a bênção para o filho, lembrar das tribos de Jacó, por exemplo, né? Ou seja, quando passa a bênção permanece, é dada para aquela finalidade, para aquela pessoa. Por isso mesmo, quando diz, abençoe os seus filhos, abençoe o seu povo. Nós estamos também aqui, além de agradecer pelo ano que termina e pedindo pelo ano que chega, para que nós olhemos com fé e percebamos a presença de Cristo, o Filho de Maria, em nossa vida, e nós o anunciemos. Estamos pedindo também para que a mão de Deus se estenda sobre nós, se estenda sobre cada um de nós, e percebamos a bênção de Deus em nossa vida. Percebamos a mão de Deus que nos abençoa, que nos conduza, mas ao mesmo tempo que nós nos sentimos abençoados, nós pedimos que possa abençoar não só nossa cidade, não só nosso estado, mas o Brasil e o mundo. Que os corações das pessoas percebam essa bênção, essa mão de Deus nos seus corações, nas suas vidas, e faça vir à tona o bem e o belo que tem no coração de cada pessoa. Que façam o bem, que procurem o bem, e que isso é possível, basta se tentar corresponder a essa graça de Deus. Do outro lado também, meus irmãos e irmãs, nós pedimos a bênção de Deus, e pedimos que Deus abençoe a todas as pessoas nesse ano que se inicia, que nós também saibamos reutilizar cada vez mais a bênção uns para com os outros. Que a nossa boca jamais pronuncie maldições, maledicências, males contra os outros, mas que a nossa língua, a nossa boca proclame também bênçãos para os filhos, para as pessoas ao nosso redor, que nós semeemos abundantemente as bênçãos que vêm de Deus. Deixemos com que essa bênção esteja em nossa vida, em nossos corações, e ela possa se ecoar em todos os cantos também. São esses aspectos que nos unem hoje aqui nesse alto do Corcovado, onde nós bendizemos a Deus pelo ano que termina, enxergamos com fé os acontecimentos, olhando de longe aquilo que acontece, vendo a mão de Deus, e agradecemos ao Senhor por nos ter conduzido até aqui e sido fiel em nossa vida, agradecendo e pedindo pelo ano que nós estamos aí para chegar, para que nós tenhamos a graça de, como Maria, dizer sim ao plano de Deus e ver as maravilhas acontecerem. Que seja um ano abençoado, tanto em nossa vida como através de nós, para os irmãos e irmãs. Que esse momento aqui, esse frio aqui do alto do Corcovado, né, olhando para a imagem do Cristo Redentor, marque a nossa rotina do nosso dia a dia. Nosso dia a dia possa estar sempre lembrando desse momento do início do ano. Estivemos ali no alto e pedimos a bênção para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para o Brasil e para o mundo. E queremos cada um de nós também, olhando do alto a nossa vida e a nossa história, ser uma bênção para os irmãos e irmãs, uma bênção para o outro, rezando, pedindo, abençoando e fazendo bem. Isso é possível com a graça de Deus, e essa é a nossa direção, e esse é o nosso pedido a Deus por todos nós que nos unimos nesse santuário a céu aberto, que hoje se expande de maneira admirável por tantos espaços desse nosso país, através do rádio e da televisão, que aumenta ainda muito mais esse nosso santuário aqui do Redentor, e que daqui nós possamos olhar e pensar em todas as situações das pessoas que estão ao nosso redor, conhecidas ou não, e que podem experimentar em suas vidas também a bênção de Deus. Que assim seja a nossa vida, esse ano que nós estamos iniciando, 2011, que seja a nossa vida de bênçãos para nós e para os irmãos e irmãs. E assim nós temos possibilidade de dizer um feliz ano de 2011, uns para com os outros, comprometidos em ser um ano de bênçãos que nós queremos desejar e partilhar uns com os outros. Assim seja.